Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o poder do Evangelho. Sim, porque o poder do Evangelho já está sendo manifestado neste mundo há muito tempo. Desde que o Senhor Jesus iniciou a pregação do Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho tem feito o seu efeito no mundo. E isso é bom demais, porque o poder do Evangelho, ele é capaz, de forma eficiente, de destruir a incredulidade, a religiosidade, o ateísmo. Sim, até mesmo o coração de diamante, o coração impenitente, não resiste ao poder do Evangelho. O homem faccioso também não. Enfim, o poder do Evangelho, ele transforma a pessoa de dentro para fora. Ele muda a consciência. O corpo, a alma e o espírito da pessoa mudam. De forma que ela passa a ter algo que até então não tinha. E isso que ela passa a ter, pela ação eficaz do poder do Evangelho, é algo sobremaneira, é além da medida. Excede todo o entendimento humano. É inexplicável. Então, mas é real. É algo que acontece mesmo. E várias pessoas hoje, em 2023, no século XXI, podem testemunhar isso claramente. Porque a vida delas foi transformada de dentro para fora. Aconteceu um novo nascimento operado pelo poder do Evangelho. A mudança de mente. A pessoa passou a ter uma nova perspectiva de vida e futuro, uma viva esperança. Ela passou a ter o próprio Cristo Jesus como pastor e bispo de sua alma, porque foi através da pregação do Evangelho que ela se converteu, ela se arrependeu e se converteu a Cristo Jesus, que passou a ser o pastor e bispo da alma dela. E isso acontece com cada pessoa que se converteu. Então, o poder do Evangelho é algo que está acontecendo hoje no mundo, sem dúvida alguma. Então, o melhor que a pessoa pode fazer é crer no Evangelho, na pregação do Evangelho. E é claro que eu estou falando do Evangelho genuíno, puro e simples. Esse sim tem o poder para mudar a vida das pessoas, com certeza. Então, a manifestação do poder do Evangelho está acontecendo hoje, aqui, agora, vai acontecer amanhã, aconteceu ontem. E é assim que é. E não há nada que possa destruir o poder do Evangelho. Pelo contrário, o poder do Evangelho é que destrói muitas coisas erradas. Destrói a inversão dos valores, destrói a criminalidade, destrói as guerras, destrói a pobreza, digamos assim, destrói muitas coisas. Porque para que o poder do Evangelho se manifeste, ele se manifesta contra coisas erradas que não condizem com a verdade do Evangelho. Tudo aquilo que não condiz com a verdade do Evangelho é destruído por ele. E isso acontece dentro da vida da pessoa, de forma que a pessoa, quando ela é afetada pelo poder do Evangelho, ela não quer saber das coisas erradas mais. Ela passa a viver de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Ela não quer saber de iniquidades, abominações, pecados e impiedades. Ela não quer saber das paixões mundanas. Ela não quer saber de ser escrava do pecado mais. Ela não quer saber de coisas que hoje são comuns e normais por aí. De coisas que cauterizam a mente da pessoa. Ela não quer ser escravizada por coisas inconvenientes, coisas que são consideradas assim como porcarias mesmo, como lixos morais. Então, ela não quer se envolver com essas coisas, porque o poder do Evangelho na vida dela transformou ela de tal forma que ela não quer se preocupar com coisas terrenas, ela não quer se envolver em negócios dessa vida, ela não quer amar ao mundo e as coisas que nele estão. Ela não quer ser mais amiga dos prazeres.
Ela não quer ser amiga dos prazeres, e sim ser amiga de Deus. Sim, isso é importante. Então, o poder do Evangelho revoluciona a mente, o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Totalmente. Então, isso se chama conversão. A pessoa que é atingida pelo poder do Evangelho, ela dá um giro de 180 graus e muda a sua direção. Muda a sua direção para manter os olhos fixos em Jesus, que é aquele que iniciou a pregação do Evangelho do Reino de Deus. E a partir daí, as pessoas que ouviram a pregação do Evangelho do Reino de Deus, elas foram impactadas por um poder que transformou elas de dentro para fora. Mudou a sua percepção da realidade. Abriu os olhos espirituais dessas pessoas. Elas começaram a enxergar o mundo de uma outra maneira diferente. Então, o poder do Evangelho é capaz de fazer isso assim com qualquer pessoa. Em qualquer país do mundo onde o Evangelho, ou melhor, onde o poder do Evangelho chega, há uma mudança. E começa na vida das pessoas. Ela muda o seu modo de pensar, de falar e de agir, para que o seu modo de falar, de pensar e de agir seja de acordo com o poder do Evangelho, no qual ela creu. E creu em Cristo Jesus através da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então, o poder do Evangelho é eficaz, sem dúvida alguma. Não há ninguém que possa refutar isso. As provas incontestáveis disso estão em todo o mundo, na vida de várias pessoas, que elas manifestam essa mudança operada pelo poder do Evangelho. Isso é bom demais. Isso é algo eterno, perfeito, que não traz defeito algum, pelo contrário, só qualifica a pessoa cada vez mais, só vai aperfeiçoando a pessoa cada vez mais, vai levando ela a viver uma vida assim, de forma que o caminho dela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. O Evangelho produz isso. O poder do Evangelho produz isso. Então, quando você ouvir a pregação do Evangelho, pode ter certeza que alguma coisa vai mudar na sua vida. Porque o poder do Evangelho gera essa mudança. Transforma. E muda a vida da pessoa realmente. De fato e verdade, literalmente falando. E espiritualmente também. Então, não há dúvida disso, pessoal. Então, o mundo hoje, caído como está, perdido, vazio, sem direção, cheio de verdades, como é que eu posso falar? Cheio de verdades que não são verdades, são verdades relativas. As pessoas acreditam muito hoje em verdades relativas, mas o poder da verdade do Evangelho, ou melhor, o poder da palavra da verdade do Evangelho, quando ela atinge a pessoa, ela não quer saber mais de verdades relativas, porque o Evangelho trouxe para ela a verdade absoluta, única e perfeita. Então, até mesmo o diabo sabe do poder do Evangelho, porque ele, como Deus deste século, ele tenta de todas as formas fazer com que a cegueira de entendimento em cada pessoa não faça com que essas pessoas, não faça com que para essas pessoas possa resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, porque ele sabe que o Evangelho da glória de Cristo é o poder de Deus. É algo eficaz, é algo que muda a pessoa, converte, transforma. Então, o Deus desse século, que é o diabo, ele não quer que isso aconteça. Por isso, ele usa todos os meios necessários para impedir que o poder do Evangelho seja manifestado para essas pessoas. Então, ele aplica nessas pessoas a cegueira de entendimento, para que elas não entendam, de certa forma, a mensagem do Evangelho em si. E ele tenta fazer isso.
Hoje ele está fazendo isso, ele fez isso ontem, vai fazer isso amanhã e futuramente também. Então, o objetivo dele é esse. Mas nem ele mesmo, com todas as suas ações que querem cegar o entendimento das pessoas para que para essas pessoas não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, até mesmo a ação do diabo é destruída pelo poder do Evangelho. É por isso que dia após dia se convertem pessoas no mundo, que são transformadas, são mudadas pela ação eficaz do poder do Evangelho manifestado. Então, isso é um estímulo, um encorajamento e um incentivo cada vez maior para que a pregação do Evangelho continue acontecendo no mundo, por parte daqueles que hoje são ministros do Evangelho. Você é ministro do Evangelho em Cristo Jesus, para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para nunca se vergonhar do Evangelho em tempo algum. Como o próprio Paulo, escrevendo, falou sobre isso. E eu vou ler esse texto aqui agora. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, o apóstolo Paulo aqui fala sobre o poder do Evangelho. Ele diz aqui, ó. Vou ler no versículo 15, começar aqui. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, ele estava pronto para anunciar o Evangelho em Roma. E quando isso aconteceu, o poder do Evangelho começou a se manifestar ali. E isso mudou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram em Roma, com certeza, pela ação eficaz do poder do Evangelho. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Paulo fala claramente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê, crê porque a ação do poder do Evangelho levou ela a crer. Isso é bom demais. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. Hoje existe uma grande nuvem de testemunhos que podem falar isso abertamente, claramente, sem impedimento algum. Essa é a verdade, pessoal. Pura e simples. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, é importante demais que a pregação do Evangelho continue acontecendo. Porque assim, a ação do poder de Deus vai levar muitas pessoas a crerem. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo é aquele que creu. É aquele que foi alcançado pelo poder do Evangelho e creu. Esse justo viverá por fé para sempre. Então, a fé desse justo será manifestada, levando ele a ser também alguém que vai ser o ministro do Evangelho. Assim como Paulo foi, como Pedro foi. Assim como você tem que ser, como eu tenho que ser hoje também. Então, o poder do Evangelho faz isso, sem dúvida alguma. E isso está acontecendo hoje praticamente em todos os países do mundo. Embora existam alguns países do mundo aí onde a pregação do Evangelho é proibida. Quem prega o Evangelho nesse país onde a pregação do Evangelho é proibida
é preso, às vezes é morto, enfim. Mas a pregação do evangelho nesses países continua acontecendo. E quanto mais isso acontecer, mais pessoas vão começar a crer, porque não há nada que possa resistir ao poder do evangelho. Nada mesmo. Tudo pode ser destruído pelo poder do evangelho. Até mesmo esses países que proíbem, essas proibições, elas vão pouco a pouco enfraquecendo até serem destruídas completamente, para que o evangelho possa ser anunciado nesses países. Então, isso é importante demais, porque o próprio Senhor Jesus falou que era para que as pessoas pudessem ir e pregar o evangelho a toda criatura. Em todos os países do mundo existem pessoas que precisam ouvir a pregação do evangelho. O poder do evangelho vai alcançar essas vidas sim, sem impedimento algum. Isso já está acontecendo, com certeza. Então, o poder do evangelho faz isso acontecer. Mas, como eu já disse, o início da pregação do evangelho foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Então já escrito assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, à medida que o Senhor Jesus ia pregando o evangelho do reino, o próprio evangelho em si, pelo seu poder eficaz, já estava atuando na vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, convertendo, fazendo elas serem justas para viverem pela fé. A ação eficaz do poder do evangelho pregado pelo Senhor Jesus fazia isso acontecer dia após dia, em todo lugar que ele ia. Então, depois, os apóstolos continuaram a pregação do evangelho. E os ministros do evangelho estão até hoje no mundo pregando o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ninguém pode se envergonhar do evangelho em tempo algum. Porque é o poder de Deus. Não se envergonhe do poder de Deus, que é o evangelho. Continue pregando cada vez mais. Porque a sua pregação do evangelho vai dar um resultado eficaz na vida das pessoas. Então, isso já está acontecendo, pessoal. Então, é preciso continuar com a pregação do evangelho do reino de Deus, que é o evangelho genuíno, puro e simples, que é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho eficaz. Então, esse é o evangelho pelo qual é manifestado o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, creu pelo poder eficaz do evangelho, do qual não podemos nos envergonhar em tempo algum. Pelo contrário, temos que ser testemunhas desse evangelho. Pregar esse evangelho tem que ser o nosso objetivo cada vez maior. Então, essa é a mensagem que nós devemos entender hoje. Então, não há dúvida disso, pessoal. Não há dúvida mais. Não há dúvida de que o poder do evangelho é eficaz na vida da pessoa. Então, continue pregando. Continue pregando o evangelho. Porque a pregação do evangelho, que é o poder de Deus, vai levar muitas pessoas a crerem, com certeza. Assim aconteceu com você, assim aconteceu comigo, e vai acontecer com muitas outras pessoas também. Porque não há nada que possa resistir ao poder desse evangelho. Então, fica aqui essa mensagem para que possamos, como ministros do evangelho, continuarmos pregando o evangelho cada vez mais. Então, eu espero que tenhamos essa missão que nos foi dada, o ID nos foi dado para pregar o evangelho. Vamos cumprir essa missão. Essa missão foi dada a nós, foi confiada a nós. Agora nós temos que ser os porta-vozes do evangelho para o mundo ouvir.
E aqueles que ouvirem, com certeza, irão crer, porque a ação do poder do Evangelho fará isso acontecer. Então eu espero que essa mensagem possa estimular a muitos a continuarem pregando o Evangelho. Eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.